Como escreveu Isaac Newton, se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes. Estamos de volta com mais um Dicas para Monografia. Eu sou o professor José Hamilton e o tema de hoje é citações. O desenvolvimento científico acontece com base em muita pesquisa, independentemente se foi um desenvolvimento teórico ou prático. É certo que muito material foi lido e que muita coisa foi escrita. Ou seja, cada pesquisador registra suas contribuições para que outros a tomem como base e continuem suas próprias pesquisas, adicionando novos tijolos de conhecimento. Esses registros devem conter citações e referências. Tomemos como exemplo a astronomia, que foi se desenvolvendo com os trabalhos de Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. Esses três cientistas são os tais gigantes da famosa frase de Newton que eu usei para iniciar este vídeo. Em textos acadêmicos científicos, é fundamental que sejam feitas citações e referências de forma correta, de modo que seu trabalho tenha o embasamento adequado. Além disso, não se corre o risco de cometer plágio, que foi o assunto do vídeo 4. Como este tema tem muitos detalhes, neste vídeo irei tratar somente das citações, ficando as referências para o próximo. Uma citação é simplesmente a apresentação de uma informação obtida de uma fonte juntamente com a menção da autoria dessa informação. E tem jeito certo para isso. A norma NBR 10520 da ABNT trata das citações e define dois sistemas de chamada delas, o sistema numérico e o sistema autor-data. Neste vídeo, vamos tratar apenas do sistema autor-data, por ser o mais utilizado no meio acadêmico. Neste sistema, as informações sobre a autoria são o sobrenome dos autores e o ano de publicação. Pode acontecer de você encontrar alguma obra sem um ano de publicação. Neste caso, deve-se substituir o ano por S.D., que significa sem data. Mas procure evitar isso. Com relação aos sobrenomes dos autores, observe que a ordem é importante. Se a obra traz Gomes, Teixeira e Fernandes, então é nessa ordem que eles deverão aparecer no seu texto. E um detalhe importante: quando citar obras de mesma autoria e publicadas no mesmo ano, é necessário adicionar letras minúsculas após o ano para criar uma diferenciação. E, por fim, a informação pode ser dada na forma de citação indireta, citação direta curta ou citação direta longa, como veremos a seguir. Tipos de citação. Para entendermos bem as formas de citação, vamos usar como exemplo este artigo de autoria de Luciane Penteado Chachimi e Ana Paula Silva Figueiredo, publicado em 2013. Vamos usar as informações deste parágrafo que está na página 12. A citação indireta é aquela onde você escreve com suas próprias palavras aquilo que leu na fonte consultada, tomando cuidado para não alterar a informação original. Neste caso, podemos ter o seguinte: de acordo com Chachimi e Figueiredo, os recursos denominados mapa de atividades e storyboard facilitam o planejamento das atividades propostas pelo designer instrucional. Na citação direta curta, fazemos uma cópia exata do original que deverá ocupar até 3 linhas do seu arquivo de texto e estará sempre entre aspas duplas. Além disso, é necessário indicar a página de onde o texto foi obtido. Vamos supor que são essas as palavras que nos interessam em uma citação. Então ela ficaria, por exemplo, desta forma: abordando o mapa de atividades e o storyboard, Chachimi e Figueiredo afirmam que tais recursos facilitam o planejamento das atividades propostas para cada aula.
Note que a indicação da página é feita por P ponto e que deve existir um espaço entre o ponto e o número da página. Observe que essa letra maiúscula no meio da frase não fica bonita. Que deselegante. Você pode mudar um pouco a escrita de forma a evitar isso, como neste exemplo. Note que as palavras exatas das autoras não foram alteradas. A citação direta longa acontece quando se faz uma cópia exata do texto original e ela ocupa mais de 3 linhas do seu arquivo de texto. Neste caso, além de se indicar a página, o texto copiado deverá estar em um parágrafo especial. Vamos usar este texto marcado como exemplo. Esta parte do texto está na formatação normal, escrita com as suas palavras. Ela é a preparação ou conexão com aquilo que a citação vai apresentar. O parágrafo especial com o texto copiado tem a seguinte configuração: fonte de tamanho menor que o restante do texto, espaçamento simples e afastado 4 centímetros da margem esquerda, incluindo a primeira linha. Outra coisa, apesar de ser uma citação direta, o texto não fica entre aspas duplas. Agora que conhecemos os 3 tipos de citação, podemos nos perguntar: qual usar? É simples. Use e abuse da citação indireta. Use com moderação a citação direta curta e use a citação direta longa somente se for necessário. Ou seja, nos casos onde o conceito ou definição deve ser apresentado nas exatas palavras da fonte. Ler um texto cheio de citações diretas longas é muito ruim e, além disso, passa a ideia de quem o escreveu teve preguiça de entender as ideias e conceitos e escrever com suas próprias palavras. Já a leitura de um texto com citações indiretas é muito mais fluida, pois mantém o estilo de escrita e o vocabulário. Agora veremos mais alguns detalhes. O primeiro é quanto à posição dos autores na citação. Basicamente, temos 2 opções. A autoria pode estar dentro do texto ou após o texto. Vamos ver alguns exemplos. Instantes atrás, apresentamos este exemplo de citação indireta. Observe que as informações de autoria fazem parte do texto. Mas, se desejarmos, podemos colocar a autoria após o texto. Note que a informação realmente não foi alterada. Com este exemplo, podemos ver mais algumas regras que devem ser obedecidas. Primeira, fora dos parênteses, apenas as primeiras letras dos sobrenomes são maiúsculas, enquanto dentro dos parênteses, todas as letras são maiúsculas. Outro detalhe, o separador de autores dentro dos parênteses é ponto e vírgula, enquanto fora é vírgula e o E normal, ou seja, não use o E comercial. Na citação direta curta, o processo é o mesmo. Basta colocar as informações de autoria dentro de parênteses após a informação copiada, respeitando as regras de formatação. De vez em quando aparece alguém com mania de separar a autoria da data de publicação. Sinto informar, mas você errou! E aqui temos o exemplo da citação direta longa com os dados da autoria no final. Observe que neste caso existe um ponto final do texto copiado e outro após fechar os parênteses. Alguns acabam colocando os dados de autoria tanto antes quanto depois da citação direta longa. Mas, como diria o deus polinésio, isso é um erro feio, erro rude. Há diversas formas de chamar os autores quando os sobrenomes estão dentro do texto. Por exemplo, segundo Silva, de acordo com Oliveira, como mostraram Costa et al.,
Maia e Martins afirmam que, ao contrário do que mostra Chagas, tanto Silva quanto Pereira, e assim por diante. Note que deve-se tomar cuidado para que o texto não fique repetitivo, usando sempre a mesma estrutura para citar. Por exemplo, um parágrafo começa com segundo Silva, o outro com segundo Oliveira e o seguinte segundo Pereira. Que coisa absurda! É por isso que muitos autores dão preferência para colocar a autoria após o texto. Agora, independente dos autores aparecerem no início, no meio ou no final das frases, o importante é não deixar dúvidas quanto à autoria da informação. Vamos ver um exemplo. Aqui temos o nosso texto-fonte e uma citação indireta com duas frases. O mapa de atividades e o storyboard facilitam o planejamento das atividades que o designer instrucional elabora. Esses recursos auxiliam no processo de comunicação entre os profissionais envolvidos. Chakimi Figueiredo, 2013. Da forma como está escrito, eu tenho certeza que esta informação veio dessas autoras e fico na dúvida com relação à frase inicial. Se colocarmos os dados de autoria no início do parágrafo, a situação se inverte. Agora é esta informação que está ligada a essa autoria. Não posso afirmar nada com relação aos donos da segunda frase. Agora, se, por exemplo, acrescentarmos essas palavras na segunda frase, a situação se modifica. Não deixamos mais dúvidas de que essa informação também foi baseada naquelas autoras. Ou seja, é necessária muita atenção com a escrita da citação, para não deixar o leitor com dúvidas. Outro item que deve ser observado é quanto ao número de autores do trabalho citado. Quando a obra tem até 3 autores, todos eles são listados. Lembrando que os sobrenomes são separados por vírgula e o E normal quando fora dos parênteses, e por ponto e vírgula quando dentro dos parênteses. Acima de 3, usamos apenas o sobrenome do primeiro autor, seguido do termo et al., que significa e outros. Note que se trata de uma abreviação e, sendo assim, sempre tem ponto. E outra coisa, et al. Não deve estar em itálico. O próximo detalhe importante é quanto aos sobrenomes compostos e agnomes. A maioria dos sobrenomes tem apenas uma palavra. Já os sobrenomes compostos possuem mais, como estes exemplos. Então, se o autor tiver sobrenome composto, deve-se usá-lo na citação dessa forma. Outra pegadinha que faz o pessoal errar bastante está relacionada aos agnomes, que são palavras que mostram um determinado grau de parentesco e que, dessa forma, sempre irão acompanhar o sobrenome. Você irá encontrar júnior, filho, sobrinho, neto, segundo e terceiro. A citação de citação é outro item que costuma gerar muitas dúvidas. Em um trabalho acadêmico, o ideal é citar somente as obras que realmente foram consultadas. Com isso, garante-se que não há deturpação nos conceitos e ideias. Mas nem sempre isso é possível. As exceções mais comuns acontecem quando a obra original é muito antiga ou quando está escrita em uma língua que não se domina, como russo, некоторые слова, chinês 一些单词 ou árabe. بعض الكلمات. Nesses casos, você irá apresentar os dados da obra original, seguido da palavra apud, que significa citado por, e, logo depois, os dados da obra que foi consultada por você. E o apud também é escrito sem itálico. Vamos ver um exemplo. Suponha que esteja escrevendo sobre a relatividade de Einstein e que será importante citar que a energia e a quantidade de movimento curvam o espaço. Porém, o texto original está em alemão.
Flugzeug, Überraschung, Schmetterling, Kugelschreiber, Gänseblümchen, Krankenwagen, Naturwissenschaften. E foi escrito em 1915. Ficou difícil, né? Então, pode-se usar, por exemplo, o trabalho de Eduard Lutz, publicado nesta revista de 2010, e fazer uma citação indireta assim: a energia e a quantidade de movimento curvam o espaço. Einstein, 1915, Apod, Lutz, 2010. Ou uma citação direta curta assim: de acordo com Einstein, 1915, Apod, Lutz, 2010, página 8, energia e quantidade de movimento encurvam o espaço. Por fim, podemos adicionar informações extras nas citações. O objetivo dessas informações extras é não deixar o leitor com dúvidas sobre o texto citado. Nas citações diretas, podemos fazer supressões do texto original, colocar acréscimos e comentários no texto original, dar ênfases ou destaques em algumas palavras e, por fim, informar se esse texto é uma tradução própria. As supressões são feitas quando você decide que parte do texto original não vai contribuir no desenvolvimento do raciocínio. E, é claro, é necessário tomar cuidado para que a supressão de palavras não altere o sentido daquilo que o autor escreveu. Nesta citação direta curta, vemos que a supressão é feita por reticências dentro de colchetes. Isso mostra que, no texto original, ali existiam palavras que foram suprimidas. Fazemos acréscimos ou comentários quando sentimos que é necessário apresentar alguma informação extra no meio da citação direta, como, por exemplo, tradução de palavras, explicação de siglas, contextualização de termos e assim por diante. Os acréscimos devem ficar entre colchetes, como no exemplo. ênfases são feitas para destacar palavras e reforçar ideias ou conceitos. Use o negrito para isso. Se as palavras destacadas estão no próprio texto original, a informação extra a ser colocada é grifo do autor, como neste exemplo. Agora, caso você é que deseja dar a ênfase, a informação extra será grifo nosso, como neste exemplo. A tradução própria acontece quando é necessário fazer uma citação direta e o texto original está em outra língua. Neste caso, a informação extra é tradução nossa, como no exemplo. Novamente, é necessário cuidado para não alterar o sentido original. Muito bem! Apesar deste vídeo ter se tornado mais longo do que eu desejava, ele mostrou os detalhes mais importantes. É isso mesmo. A norma ainda traz mais informações e, por isso, não deixe de consultá-la sempre que for fazer citações.